Olá, tudo bem? Como vocês estão? Meu nome é Marisa Araújo, sou professora de Ciências e a nossa aula de hoje é sobre micro-organismos e doenças. Nós aprendemos nas aulas passadas que os micro-organismos são importantes na decomposição, são importantes na produção de alimentos, de medicamentos, mas também são causadores de doenças. Tá? Então hoje nosso foco vai ser as doenças causadas por vírus, bactérias, fungos, e também atitudes e medidas que devem ser tomadas para prevenir essas doenças e também para cuidar, né? Tratar. Aqui, gente, eu citei alguns micro-organismos, né? Bactérias, vírus, fungos, protozoários. Vou dar exemplo de algumas doenças, tá, gente? São várias, mas eu escolhi algumas aqui, tá? Bactéria, botulismo, tétano, pneumonia. Vírus, gripe, sarampo, Covid-19. Fungos, micose, pneumocistose e protozoários, amebíase e doença de Chagas, tá? Não vai dar tempo de falar de todas, tá? Então eu selecionei algumas que eu achei mais interessante. Primeira coisa, eu queria atentar para essa questão do saneamento básico. Como que ele é fundamental, como ele está ligado a essa veiculação de doenças, tá? Vocês lembram o que é saneamento básico, né? São serviços, né, que o governo municipal, estadual, federal tem que oferecer à população de quê? Tratamento de água, tratamento de esgoto, coleta do lixo, né? Então, o saneamento básico, ele é importantíssimo para promover a saúde da população. Então, a gente vê esse rio aqui poluído, é lógico que aqui vai ter proliferação de bactérias, de vírus, né? E aí, se uma criança brincar aqui, ela vai ter contato com esses micro-organismos. Então, a doença ela vai ser muito mais intensa nessas localidades que não possuem saneamento básico, tá, gente? Então, aqui eu peguei um gráfico do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ele sempre faz essas pesquisas no Brasil todo. Aqui tem várias análises, educação, proteção social, mas eu vou focar aqui no roxo, nesse lilás, que é serviço de saneamento básico. Olha só, no Brasil, aqui mostra deficiência. 37% da população não tem saneamento básico, tá? Ou então, ruim. No norte, 82% da população não tem acesso a saneamento básico. Nordeste, 58%, Sudeste, estamos melhor, 13%, Sul, 36%, Centro-Oeste, 50%. Olha aí a deficiência. Então, existe um plano de saneamento básico para 2033 que eles pensam em dobrar, né, essa oferta, tá, gente? Logicamente, na região que tem menos acesso, região norte, poderemos ter mais doenças, ok? Doenças causadas por bactérias. Bem, vou falar primeiro do botulismo. Talvez vocês não conheçam, tá? O botulismo, ele é causado pela bactéria Clostridium botulinum. Olha só como é que ele é, pequenininho, né? Unicelular, é lógico, uma bactéria, compridinho, arredondadinho na ponta, parecendo uma colherzinha, tá? Você vai se contaminar comendo alimentos, né? Que não estão bem higienizados ou não estão bem acondicionados, estão bem conservados, né? Nós aprendemos outra aula a conservar os alimentos, as técnicas, né? E essa bactéria, gente, ela então vai produzir toxinas no seu organismo, que vai cair na sua corrente sanguínea, que vai atingir seu cérebro e você vai ter aí algumas sensações, tontura, prisão de ventre, visão distorcida, paralisia do músculo respiratório em caso grave e até morte, tá? Olha como que é difícil. Eu coloquei aqui transmissão para chamar atenção, tá, gente? Porque, na verdade, essa doença não se transmite. Eu não passo a doença para você, para o outro. Essa doença eu vou contaminar comendo alimentos, porque essa bactéria vai estar aí nos alimentos, no solo onde produz o alimento, né? Aí, detalhe. Olha, eu posso me contaminar com essa doença, com essa bactéria, em alimentos industrializados. Uai, mas eles não estão acondicionados? Sim, mas essa bactéria é anaeróbia, ela não gosta de oxigênio. Então, tirou o oxigênio aqui, se ela estiver presente, está melhor ainda para ela. Ela começa a produzir toxinas e
E aí você come o alimento achando que ele está 100%, mas ele está contaminado. Então é muito importante. Comprou um milho verde? Ferver o milho verde antes de colocar no arroz. Comprou um palmito, que eu adoro? Ferver o palmito antes, porque pode estar contaminado com a bactéria, se você não souber a procedência do alimento, data de validade, etc. Tome cuidado com lata estufada. Pode ser por causa do gás que essa bactéria produziu, tá? Então, muito cuidado aí. O tétano, tá? O tétano, gente, é a bactéria Clostridium tetani. Olha aqui como ela é, compridinha aqui com os filamentos, né? Com os flagelos. O tétano, ele vai estar no solo, vai estar no ar, né? Vai estar em superfícies. Então, ele entra muito por meio de feridas. Você cortou a pele, pisou num prego enferrujado, ele vai entrar por ali, tá? E ele também vai produzir toxinas que vão prejudicar o seu sistema nervoso. Pode causar rigidez dos músculos, febre, dor de cabeça, espasmos musculares, tremer, né? Espasmos musculares, dificuldade para abrir a boca e pode até levar à morte, tá, gente? Então, é uma toxina. O tétano também eu não transmito de uma pessoa para outra, tá, gente? Você pega no ambiente, tá ok? Aqui eu mostro uma ferida, né? Aqui um lugar ótimo para a bactéria do tétano entrar. Aqui mostrando um prego enferrujado, não tem que estar necessariamente enferrujado, tá, gente? O que você deve fazer? Lavar aquela área com sabão, né, bonitinho, passar álcool, procurar um posto de saúde ou atendimento médico para tomar vacina. A difteria, a tríplice viral, ela tem a vacina para difteria e também para tétano. Então, a gente toma essa vacina na infância, tá? Mas quando você tem contato com esse ferimento, com esse machucado e pode você ficar preocupado, vai no hospital que você toma de novo a vacina antitetânica. Vírus. Coloquei aqui uns monstrinhos, uma discussão eterna, vírus é ser vivo, vírus não é ser vivo. Se for olhar célula, comunidade básica da vida, ele não tem célula, ele não é ser vivo. Mas ele tem DNA, ele tem RNA, ele produz proteína dentro de uma outra célula. Então, ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, eu não vou ficar aqui defendendo se é vivo ou não vivo. É uma partícula. Vou chamar vírus de vírus. Vírus é um vírus, tá? Uma partícula. Que ela pode estar aí ativa no ambiente, né? E a gente pode se contaminar. Olha só, gripe. A gente tem diversas gripes no ano, né? Todo ano passa aí um surto de gripe, né? Contato com objetos, mãos contaminadas, espirro, gota de saliva. Vou citar aqui a gripe comum, tá? E a influenza, que é H1N1. Gente, nós temos o vírus influenza, tá? Do tipo A, do tipo B, do tipo C. O A e B que atinge mais aí o ser humano. E influenza A é a mais famosa, que causa as gripes gerais. E os vírus, eles mudam muito, tá? Eles sofrem mutações. Então, nós temos vários subtipos, tá? Esse H e esse N é um nome complicado, não vou falar, mas são proteínas do vírus e elas podem mudar. Aí eu posso chamar de H1N1, H2, H3N2, vai mudando aqui o número por causa do tipo de proteína, tá? São subtipos virais. Então, a gripe comum também é uma proteína, uma influenza A, do tipo H1N1, pode ser outra também, tá? Mas isso vai mudando todo ano. Então, quando chega o inverno, os pesquisadores fazem qual o subtipo que está circulando e fazem uma vacina para esses subtipos que estão circulando. A HN1, que é a influenza A, ela causou aí a gripe suína, tá? E causa febre alta, calafrios intensos. E essa H1N1, que foi a gripe suína, ela já levou complicações respiratórias. Então, ela foi um pouquinho mais grave, tá? Agora, pandemias e epidemias sempre existiram, epidemias anuais, né, quando aumenta muito na região, quando aumenta muito dentro da cidade, né? Já matam milhares de pessoas por ano, contaminam, quer dizer, e matam muitas pessoas por ano. Nós tivemos uma grande pandemia em 1918, que foi a gripe espanhola, que foi de origem aviária, porque esses vírus também contaminam mamíferos e aves e podem passar para a gente, né? E provocou milhões de mortes, tá?
Em 2009, a H1N1, que eu disse para vocês aqui anteriormente, ela espalhou-se em vários países, incluindo o Brasil. Então, é mais famosinha, tá? Esse subtipo aí. Aí chegamos na Covid-19. Ninguém aguenta mais falar sobre isso, né? Como que nosso ano hoje foi interrompido pela Covid-19, né? Que é também causada por vírus que surgiu na China. Aqui o desenho do vírus, ó, uma cápsula. Nós temos aqui essas proteínas, né? Um capsídeo, as proteínas. E como que você pega ou você transmite? A gente já está sabendo um pouquinho da Covid-19, né? Pegar em objetos, falar, passando a saliva, né, no ar, aí atinge outra pessoa. Então, a gente tem que passar álcool na mão, lavar as mãos, né? Eu quis mostrar para vocês aqui como que o vírus infecta uma célula, porque eu disse para vocês que o vírus, fora de uma célula, ele não faz nada, ele não tem metabolismo, porque ele não tem célula. Então, ele tem que infectar uma célula e parasitar. Você agora é minha, trabalhe para mim. Então, olha que interessante. Essa proteína aqui, ó, ela vai ter que encaixar numa, vou chamar assim, de uma anteninha, um receptor numa célula. Ô, gente, tem vírus que só vai se encaixar numa célula do cérebro e vai causar uma doença cerebral. Tem vírus que vai se encaixar no pulmão, vai causar doença pulmonar. Então, tem que ter uma afinidade com os receptores das membranas das células, tá? Encaixou, beleza. Aí, então, já teve a especificidade, o vírus vai, então, injetar o DNA dentro da célula. Esse DNA vai comandar aquela célula, você trabalha para mim agora, produzir as proteínas do vírus, montar os vírus e liberar os vírus. Então, os medicamentos antivirais tentam atrapalhar isso. Ó, não vão deixar se encaixar, não vamos deixar produzir proteína, tá? Os antivirais tentam atrapalhar o ciclo do vírus, ok? Tá? Mas lembrando, gente, nós estamos aqui à espera da bendita vacina, né? Eu vou falar um pouquinho da vacina para vocês aqui na frente. Sintomas da Covid-19. Pode ir de coriza, tosse, dor de garganta, sintomas comuns, tá? Ou então ser assintomático, mas também podemos ter febre alta, pneumonia, que são as complicações respiratórias, né? Até a insuficiência respiratória aguda. Pessoal, cuidado. Falar assim, mas tem outras doenças que também contaminam. É uma doença nova, sabemos pouco sobre ela, tá? Vacina ainda não existe e nós temos que pensar que a gente tem que lembrar que tem que ter um leito no hospital se algum de nossos amigos ou parentes precisarem. Então, quando manda ficar em casa, é porque nós temos que controlar, senão os hospitais não aguentam a demanda, tá? Existe uma diferença aí que às vezes as pessoas bagunçam entre distanciamento social, isolamento e quarentena. Não baguncem. Distanciamento é o que vocês estão fazendo aí na casa de vocês. Não estão indo na escola, né? Não estão indo brincar na rua, que eu espero. Estão fazendo distanciamento para evitar que esse vírus circule na comunidade, tá? O isolamento é para quem já está com sintomas, suspeito ou que já testou positivo. Tá com sintoma, tá positivo? Então vamos isolar essas pessoas, tá? Agora, quarentena é quando você teve contato com a pessoa que estava doente, você não está sentindo sintoma, mas vou me resguardar. Aí você fica aí de 10 a 15 dias em quarentena para ver se surge o sintoma. Então não confunde, não estamos de quarentena, estamos de distanciamento social, ok? Agora, doenças causadas por fungos. Gente, só lembrando aqui, que eu já comentei com vocês já isso antes, que as bactérias e os fungos, nós temos, milhares de espécies, a maioria nos fazem bem.
Nosso intestino é lotado de bactérias, a nossa boca, que até nos protegem, porque se entra uma bactéria patogênica aqui, está dominada aqui dentro. As bactérias que já vivem em mim, elas vão me proteger. Então, a maioria das bactérias, dos fungos e até dos vírus fazem bem, e sem eles, a vida na Terra não seria possível. A minoria que causa doença, ok? Vamos lá, fungos. Deixa eu tirar um pigarro aqui. Micoses, tomar uma aguinha aqui rapidinho, gente. Desculpa aí o pigarro. Então vamos lá. Micose são infecções causadas por fungos. Atingem, pode ser a pele, pode ser as unhas, os cabelos. Já ouviu falar, a criança pequenininha, quando não se ferve uma madeira, não tem higiene, dá aquele sapinho, né, que é uma mancha branca na boca, que dói, né? Então, isso aí é uma doença causada por vírus, é uma micose. Às vezes, no pé também, dá frieira entre os dedos, né? Por que entre os dedos? Porque o fungo, ele exige condições ideais para ele desenvolver calor e umidade. Uai, mas o pé, dentro de um tênis, ele está quentinho e está úmido. Por isso que é bom enxugar entre os pés, né? Passar aí um talco antisséptico, porque é um lugar aí ótimo para um fungo desenvolver. Então, a higiene aí fundamental, tá, gente? Mas também pode ter no cabelo, na pele, né? E as pessoas, às vezes, não importam. Eu tenho umas manchinhas aqui no braço, mas isso não é doença fúngica, tá, gente? É outra coisa, é questão de sol, né, de melanina. Mas você percebeu manchas brancas no corpo e essas manchas, elas vão crescendo, elas vão espalhando. Opa, pode ser micose. Às vezes nadou numa água contaminada, procura o médico, vai te passar uma pomada, tá? E vai, então, matar esses fungos, tá bom? Aqui, ó, tínia, manchas vermelhas, tá? Essas manchas vermelhas, vocês percebem, parece um círculo, ele começa pequenininho e ele vai se abrindo, ele vai se estendendo, né? Então, ele é mais circular e vai crescendo. O que é isso, meu Deus do céu? Isso é um fungo, tá? É um ser vivo. Ele está alimentando da sua pele, porque ele precisa de fonte de energia, tá? Ele está alimentando ali da sua pele, descamando, feliz da vida, produzindo energia e aí prejudicando a sua pele, tá? Como nos defender? Higiene, saneamento básico exigido dos nossos governos, tá? Isso é fundamental, isso é direito da população, tá? E vacina, gente, vacina é tudo de bom. A vacina não precisa ter medo, porque dentro dela vai ter um micro-organismo que está atenuado, está grogue, não dá conta de produzir a doença, ou um fragmento dele, uma proteína, mas ele vai estimular o seu sistema imunológico. E você vai produzir anticorpos, né? Antes de ter a doença. Quando você tiver contato com o vírus ou a bactéria, você então já tem anticorpos, tem uma memória imunológica, produz muito mais e consegue então vencê-la. Então vacina, gente, é fundamental, é de confiança, podem ficar tranquilos, tá? Lógico que agora a gente está nessa correria aí para achar uma vacina rápida, a gente pode estar pulando etapas, né? Mas com certeza os órgãos são aí confiáveis. Então fiquem atentos às campanhas de vacinação, porque tem doenças que têm voltado, né? A primeira vacina foi da varíola, 200 anos atrás, e tem doenças voltando, como o sarampo. Então é muito importante essas campanhas nacionais de vacinação para poder até mesmo eliminar algumas doenças, tá? Papai e mamãe, de olho aí na carteira de vacinação de seus filhos. Um beijo, até a próxima com a aula da Marizinha.